Então, boa noite a todos. Né? Nesse momento são 21 horas e 40 minutos do dia 17 de julho de 2020. Quem teve no encontro passado, que foi quarta-feira, viu que nós começamos a dinâmica que era relacionada ao quê? Ao trabalho, prosperidade, carreira, né? Essa área da vida, que é o terceiro pilar que a gente trabalha, né? Tem a esfera do eu, a esfera dos relacionamentos e a esfera da carreira, trabalho, dinheiro, prosperidade, propósito de vida. E o tema que foi aberto foi esse. E nós começamos e o que acontece? As constelações, ela tem como foco abrir o campo e ir na origem, né? Então, no campo que foi aberto nesse grupo na quarta-feira, nós fomos aonde? Nós fomos nos abortos, né? Por quê que foi? Toda exclusão gera uma compensação, né? Então, quando acontecem exclusões, automaticamente, para manter o equilíbrio no nosso sistema, nós compensamos, né? E, para mim, para o Michael Andrei, o primeiro movimento que se deve fazer em uma constelação é encontrar o seu lugar, né? Por quê? Porque cada um tem o seu lugar. E é nesse lugar que você recebe a tua energia, né? Imagine que você é um smartphone e na realidade somos biorobôs, né? O Hilário fala muito disso. Nós somos biorobôs e somos programáveis, reprogramáveis, né? É só questão de a gente ir reconfigurando o nosso cérebro. Só que nesse nosso smartphone que somos, não é igual esse cabo aqui, por exemplo, que se você chegar na minha casa e você tiver um celular que é Android, vai carregar. Não, o meu só conecta em mim. E esse meu cabo só está no meu lugar, né? No meu caso, aqui é meu pai, minha mãe, e aqui são meus 3 irmãos que vieram antes, e aqui está o meu cabinho. É aqui aonde esse cabo conecta para que o Michael Andrei receba toda a energia, todo o conteúdo que ele precisa para a vida, né? Mas até 2018 eu não estava aqui, eu estava aqui, né? Me perguntavam para mim, para o meu pai, para minha mãe, o filho mais velho é o Michael. Não, não é o Michael. O Michael é o quarto filho. E eram 3 antes, né? Então aqui cada um tem o seu lugar, que a gente já acaba respeitando a primeira lei do amor, que é o quê? O pertencimento, né? Tudo e todos que um dia já passaram têm o direito de pertencer, né? E 60% das gestações são abortos, né? Normalmente abortos inconscientes, né? Abortos que foram segundos, horas, 1 mês, 2 meses, e que a mãe nem viu, não teve sangramento, mas aconteceu o aborto, e pelo fato de ela não ter o conhecimento deste filho, existe essa exclusão, né? Então, por exemplo, aí o Michael vem, se coloca no lugar do primeiro filho. Aqui, o cabinho que está aqui é o cabinho do conteúdo do meu primeiro irmão, né? Além disso, a energia que tem nesse campo é a energia de morte. Por quê? Porque esse meu irmão está no outro lado, ele não está aqui. Então, ele me chama para que eu vá ao encontro dele. E automaticamente, por um amor cego, eu vou, né? Se eu abrir o campo de vocês que nunca constelaram, eu tenho plena certeza que todos irão olhar para o chão. Michael, por quê? Estão identificados a um aborto, né? Então, o que acontece? Você não tem força para a vida, porque você não está no teu lugar, porque você não está recebendo o que é para você receber. Então, esse é um grande primeiro passo. E aí, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o lugar das 51 pessoas que estão aqui, ok? Existe uma dinâmica que é muito simples para a gente ver isso. Eu vou achar aqui uma das meninas da mentoria para ela demonstrar para vocês como é essa dinâmica e depois todos terão que abrir as suas câmeras, porque você na sua casa vai fazer essa dinâmica e eu vou olhar. E aí, à medida que você encontrar o teu lugar, você senta. Se você ficar na dúvida, você
vai me falar que ficou na dúvida e depois a gente vai alinhando, tá? O que acontece? Muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada vai identificar muito rápido, né? Pessoas que são mais mentais, que ficam muito na mente, no racional, talvez dê uma travada e fique em dúvida, ou talvez não sinta nenhuma diferença, mas isso é o de menos. A gente consegue achar o teu lugar colocando outra pessoa para representar teu campo, tá? Então, deixa eu ver alguém aqui que a gente... Deixa eu abrir aqui a tela, ver quem das meninas que estão aqui que a gente pode usar para vocês verem como que é essa dinâmica. Alguém já fez essa dinâmica aqui? Sim? Não? Não. Sem ser as meninas da mentoria, ninguém fez? Tá. Ok. Tá, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Ana Martins, tu pode entrar no campo pra gente? Tá. Então eu peço por gentileza que vocês fechem suas câmeras. Vai ficar só a câmera da Ana Martins aberta e a minha, para a gente mostrar para vocês como que é essa dinâmica. Depois, vocês todos abrem, né? Por quê? Porque a gente vai precisar que esteja aberto para mim ver o movimento de vocês e poder estar auxiliando vocês também, tá? Então, assim, Ana, você vai ficar de lado, tá? Só abre teu microfone e me fala uma coisa. Você estava no teu lugar? Já não? Sim, eu já fiz. Não. Quando nós começamos o grupo, você já estava no seu lugar ou não? Você estava em outro lugar? Não, eu não estava no meu lugar. Tá. E você achava que era qual filha? Eu achava que era a segunda. A segunda. E aí você descobriu que é qual? Fiquei na dúvida entre a segunda e a terceira. Tá, mas você... Tá. Quando você vivia a vida, você falava que era a segunda irmã, isso? Porque tem uma que veio antes, Sim. isso? Tá. Sim. Agora tu já descobriu que o teu terceiro lugar, ou porque a gente fez essa dinâmica, né? Vocês têm que ter clareza disso. A gente fez, tá? A gente fez e foi na segunda. Na segunda. Tá, você ficou na segunda, em teu Sim. lugar, segunda filha, né? Tá. Isso. Então fique de lado para mim, por gentileza. Isso. E olhem para o corpo da Ana Martins, tá? Então eu vou dar um comando agora que é o seguinte: nesse momento, a Ana Martins no lugar do primeira filha. Percebam o que o corpo dela vai fazer, tá? Ó, percebam, ele movimenta, ele foi para frente, tá? Sai do campo, Ana. Ó, percebam, ele movimenta, balança. Agora a Ana Martins no lugar da segunda filha. Percebam, intacta, paradinha. Por quê? Porque ali ela está no lugar dela, ali ela tem força para a vida, entendeu? Ó, percebam, ela está no campo de segunda filha. Por que ela não mexe? Porque ela é a segunda filha, entenderam? Então, beleza, Ana? Pode sair do campo. Podem abrir as câmeras e assim, ó, eu preciso que todos abram, tá? Mas agora, quem não quiser abrir, não tem problema, tá? Tá tudo bem, você pode fazer aí na tua casa. Se tu ficar em dúvida depois, você pode me chamar no privado e eu posso te auxiliar com isso, né? Eu entendo que tem muitas pessoas que têm dificuldade com as câmeras, que têm vergonha, enfim, ou às vezes não está no lugar muito adequado para estar ligando a câmera, tá tudo bem, tá? Quem tiver com a câmera aberta, a gente já vai resolver isso. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso que vocês encontrem um lugar para fazer este movimento que a Ana fez e que eu possa estar vendo vocês, tá? Então, qual que vai ser a dinâmica? Você vai se colocar em pé de lado, igual a Ana fez assim, ó, entendeu? E aí você vai, por exemplo, tá? Eu achava que era o primeiro filho. Aí, nesse caso que eu achava que era o primeiro, eu vou ficar em pé e vou perguntar assim: na minha família, eu sou o primeiro filho? E o meu corpo, ó, tá vendo? Meu corpo já andou. Aí não é. Aí eu balanço, mexo e pergunto:
Quer ver? Na minha família, eu sou o segundo filho? Ó, percebam que ele anda. Agora eu sei que eu sou quarto. Ó, na minha família, eu sou o quarto filho? Entende? Então você vai ficar em pé de lado para mim e você vai, por exemplo, Michael, eu acho que eu sou o terceiro, a terceira. Então tu já começa do terceiro, porque não tem como você ser antes do terceiro. Então você pergunta assim, na minha família, eu sou a terceira filha, terceiro filho, e aí o teu corpo, ele vai te falar. E assim, ó, essa dinâmica não é igual o pêndulo do corpo que se usa no Theta Healing, que para frente é sim, para trás é não, tá? A dinâmica é a seguinte: no teu lugar você tem força e o teu corpo não mexe, ele vai ficar paradinho, você vai se sentir bem, vai se sentir leve, tá? E aí se você pergunta assim, na minha família, você acha que é terceiro exemplo, na minha família eu sou a terceira filha, teu corpo balança. Opa. Aí você pergunta, na minha família eu sou a quarta filha, aí ficou paradinho. Aí você vai para o quinto. Na minha família, eu sou a quinta filha. Aí você vai ver que vai balançar. Então, tipo, sempre teste um depois do que você sentiu que é o teu lugar, tá? Então, nesse momento, comecem esse movimento, né? Cada um no seu movimento. E eu vou olhar aqui. Quem for achando o seu lugar, senta. E aí, mais para o final, quem eu ver que ficou em pé e não conseguiu achar o lugar, a gente vê certinho isso daí, tá? Então, podem começar vocês. A gente vai dar um tempo ali. Ó, tá vendo, Line? A Line, por exemplo, ela perguntou com certeza no lugar que ela achava que era. Já movimentou. Ó, ela perguntou o próximo, eu acho. Movimentou de novo, ou seja, não é. Então, ela já descobriu que tem 2 irmãos abortados. Estão vendo? Vai. Pode ligar teu fone. A câmera não abre. Quem que é? Michael, eu comecei da quinta, eu sou gêmea. Aí eu tenho mais irmãos, né? Então eu sei que, para ver, eu sou a quinta filha. Né? Porque minha irmã nasceu depois de mim. Então eu tô começando da quinta para saber se tem mais. Isso, exatamente, isso mesmo. Perfeito. Quem que não está conseguindo abrir a câmera? Eu. Eu Terezinha. que? Terezinha? Tá. Terezinha. Tá, Terezinha, já vou aqui abrir para ti, tá? Se tem mais alguém que não consegue, só me avisa, tá? Terezinha, eu liberei aqui, você precisa dar um ok, eu acredito. Eu não tô conseguindo abrir minha tela. Não consegue? Aí, eu acho que foi agora. Para mim liberou. Isso. Para mim liberou. Eu tô te vendo. Tá? Michael, é a Karen. Como deve ser a pergunta? A pergunta é a seguinte, por exemplo, qual filha que você acredita que você é, Karen? Que te contaram que tu é hoje? Tipo, Michael, eu sou a Então, segunda. filhos vivos, disseram que eu era a segunda, mas eu sei que faleceu um primeiro. Então, teoricamente, eu sou a terceira. Tá, então, teoricamente, você é a terceira. Então, você já começa do terceiro, né? Então, você fala assim, na minha família, eu sou a terceira filha. E aí eu já vou responder uma dúvida de muita gente. Mas meu pai tem filhos fora do casamento. Fica tranquilo, porque essa pergunta, na minha família, representa o quê? Você, do teu pai e da tua mãe. A família é o quê? É você, do teu pai e da tua mãe, tá? Mas Mike, meu pai tem outros filhos fora do casamento. Isso afeta? Afeta. Mas nesse primeiro momento a gente precisa encontrar o teu lugar dentro da tua família, tá? Então, você vai fazer essa pergunta. Por exemplo, no caso da Karen, na minha família eu sou a terceira filha. E aí ela vai ver o que o corpo dela responde até ela encontrar o lugar dela. Vai ter gente que vai estar no seu lugar, tá? Isso é raro de acontecer, mas vai ter gente que vai estar no seu lugar. Michael, posso fazer uma colocaçãozinha que eu observei o seguinte. Se for o questionamento, sim. Só questionamento. Não, é o seguinte. É um questionamento. É que eu tenho problema de estabilidade, né? Uhum. E aí eu estou fazendo a pergunta, no 10º eu fico paralisada. Tá, relaxa. Paralisada total, mas eu tenho um pouquinho de estabilidade, não tem problema? Eu sei do teu estado físico. A gente vai olhar isso então daqui a pouco, Maria Elise. Tá. Michael, é a Dragna. Eu tô...
Tá chegando picotado quem tá falando, acho que é a Dagna, né? Eu não consigo te ouvir. Ó, já tem bastante gente aqui, ó. Eu achava que era a segunda, mas só a terceira. Acho que ela tá tentando abrir a câmera dela, Maicon. Quem? A Dagna? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, já vou abrir. Se tiver mais alguém, só falar ou escrever aqui que eu... Marco, eu achava que eu era a quarta, mas eu sou a quinta. Isso muda todo o jogo, totalmente. Por quê? Porque agora você encontrou o teu lugar. Aí é leve para você, aí você recebe energia, porque o teu cabo USB está conectado aí nesse lugarzinho, no lugar de quinto e não no de quarto. No de quarto era do teu irmão, que você não sabia que existia e automaticamente isso foi uma exclusão, né? Toda exclusão vai gerar uma compensação, entendeu? Então, por isso que muita gente, tipo, começa negócio e não termina, tipo, não tem sucesso nos relacionamentos, não tem força para começar empreendimento, tipo, não tem força para acordar cedo, é diagnosticado com déficit de atenção, bipolaridade. Todas essas questões vêm de não estarmos no nosso lugar. E assim, ó, é raro alguém estar no seu lugar. Acontece, Maicon? Acontece sim, óbvio. Mas assim, dentro da minha experiência, desses anos que eu trabalho, 95% não está no seu lugar, tá? Então, para vocês verem que é... Márcia, Maicon, todos os números, meu corpo foi para frente, mas número 6, meu corpo está circulando. O que isso significa? Ele tem que ficar parado. Isso, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho uma amiga, que além de amiga, agora ela é minha psicanalista. E nós estamos permutando psicanálise por constelação. Ela tem 32 anos, a mãe dela teve ela com 17 anos. E ela falava que era a única filha. Primeira constelação dela, fui fazer esse movimento básico e ela é a 8ª filha. A 8ª filha. Então, na cabeça, no mental, racional, a pessoa vai dizer, não, eu sou a primeira. Como? A mãe, com 17 anos, só me teve. Mas percebam, essa mãe pode ter se relacionado com esse pai na segunda e ter tido um aborto, na terça e ter tido outro aborto, na quarta e ter tido outro aborto, na quinta e outro aborto, sexta outro aborto, sábado outro aborto, domingo outro aborto, entendeu? E aí, na segunda ela nasceu. Então, na visão das constelações, a vida ela acontece a união do masculino e feminino e, tipo, deu um segundo, aquela consciência precisava só daquela experiência, já é uma vida, entende? É diferente da ciência cartesiana que fala, né, algumas horas e tal. Então, percebam, a mãe de 17 anos, ela falava que era a única, não, ela era a 8ª, tá? Já vi gente que achava que era a 6ª e era a 10ª, lá vai pedrada, entende? Então, tipo, esse movimento ele é essencial para que você já comece a ter, a partir de hoje, quem encontrou seu lugar já vai ver uma diferença na sua vida, assim, gigante. Eu, depois que encontrei meu lugar, sim, foi um pulo enorme. Schelling, se balança para frente, se balança para trás, se gira, se fica instável, não é o teu lugar. No teu lugar, tu tem força. Quando você fala assim, eu sou tal filha, e teu corpo fica paradinho, tipo, paradinho. Ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso, ele fica aqui, ó, bum, parado, parece que teu pé tá colado no chão. Esse é o teu lugar, né? Então, muitos com certeza já viram que não estava no seu lugar, e vocês viram que quando você falou daquele primeiro lugar que até agora tu achava que era o teu lugar, você balançava? Por quê? Porque ali tu não tinha força, ali não era o teu lugar, entendeu? Tu só vai ter força quando você se conectar no teu lugar, tipo Maicon Andrei, 4º filho, bum, opa, aqui eu tenho força, aqui meu corpo fica paradinho, tá?
Esse movimento não é igual o pêndulo do Theta Healing. O pêndulo do Theta Healing, a gente programa o corpo para frente dizer sim e para trás dizer não. Então, se você é Theta Healing, se você já usou essa técnica, saia desse padrão, porque não é assim. Essa técnica é diferente. Essa técnica, o seu lugar, o seu corpo fica parado, tá? Parado. Tá. Deixa eu ver aqui, tem bastante gente que já sentou. A Tati está em pé, então acredito que ela está em dúvida. Deixa eu ver. A Ruth está em pé. O Alexandre ergueu a mão. Quer falar, Alexandre? Só uma percepção. Em cada exercício, assim, ó, eu sempre disse para todo mundo que eu era filho único. E eu, através das constelações, fiquei sabendo que minha mãe perdeu uma filha depois de mim. Só que eu nunca tinha olhado para trás. Eu nunca tinha feito essa pergunta. De que lugar eu estou? São tantos exercícios que a gente acaba não cuidando da gente nessas coisas tão importantes, né? Então eu fui, primeiro, não, o corpo se jogou para trás, né? No segundo, o corpo se jogou para trás. Uau, o que tem atrás de mim que eu não sabia ainda, né? E quarto e quinto, no sétimo filho, eu ancorei com os pés bem calmos no lugar que é meu. Que coisa boa! Precisava passar isso, tá? Tô aqui eufórico, me sentindo diferente e grato por ter encontrado um lugar que estava atrás e não na frente. Sim. Eu tive que olhar para trás de uma maneira diferenciada, teve que ter o teu comando aí, teve que ter todo, né, o meu momento aqui que eu me prontifiquei para isso. Vou parar de falar porque tem mais gente querendo. Obrigado. Percebam, antes do Alexandre veio 6. Então, até nesse momento eram 6 excluídos, entende? E isso, o lugar dele era aqui, e sabe o que acontece muito? Às vezes você não fica só como primeiro, você fica transitando nesses campos desses irmãos, entende? E aí vai um pouco mais profundamente, se for, por exemplo, se você for espírita ou acreditar na doutrina espírita, muitas desses irmãos já eram você, entendeu? Que já tinham tentado vir em outra consciência, não conseguiram, aí tentaram de novo, não conseguiram, e aí agora tá aí você, Alexandre, tá aí o Michael Andrei, né? Então, por exemplo, o meu terceiro irmão, terceiro filho da minha mãe, já era uma consciência que era eu, entende? E aí depois veio eu como Michael Andrei. Então acontece isso também, né? Você está fragmentado com uma parte que já é sua, que foi um aborto que já era você. Mas aí, enfim, se você não acredita nisso, fica com aquilo que é o quê? E era outro irmão, tá tudo certo, não tem problema. Tá, deixa eu ver aqui. A Tati, você está em dúvida? Abre teu microfone, por gentileza. Isso, pode falar. Não estou te ouvindo, não te escuto. Segunda, então. Isso, tá. Tu tá em dúvida, isso? Eu fiquei em dúvida do oscilar ou não, mas quando eu fiquei entre a primeira e segunda, aí eu acho que a segunda eu fico mais na firmeza. Tá. E me diz uma coisa, tu perguntou do terceiro lugar? Perguntei, fui descendo, né? Uhum. Mas oscilou. Tu acreditava que era qual filha até hoje? Primeira. Tá, daí na primeira não ficou estável. A primeira sempre dava Tá. Mas não era coisa pouca, eu tava com dúvida em como identificar entre sim ou não estável. E no segundo ficou firme? Firmeza na posição de ficar. Segundo ficou legal? Foi. Uhum. Então tá, ótimo. Então você é a segunda filha, ou seja, e, gente, o que liberta é o conhecimento. É o quê? É a tomada de consciência. De nada adianta vocês fazerem um movimento, encontrarem o lugar de vocês, e aí amanhã você sai, vai ter uma dinâmica dessa, porque o universo é maravilhoso. Fala, vocês são em quantos irmãos? Não, sou só eu. Você acabou de ver hoje que tu tem um irmão que veio antes, entendeu? Então você precisa trazer para a consciência que tem, por exemplo,
Ano passado, fui almoçar com meu pai no Dia dos Pais, e ele foi almoçar na família da mulher dele atual. E aí, quando eu cheguei, a pessoa falou assim, e você é pai? Eu falei assim, sou. Na hora, o pai olhou assim para trás, como assim? Aí, ele não sabia, né? E aí eu contei para ele naquele momento, juntamente para a pessoa que perguntou, eu falei, não, eu sou pai, só que não estão vivos, né? Foram abortos. E ele ficou assim apavorado, por quê? Mas percebam, eu preciso mostrar isso para o mundo, né? E, por exemplo, quando eu tiver um outro relacionamento, se eventualmente eu tiver outro filho, eu já trago para o meu filho, minha filha, a consciência, ó filhinha, ó filhinho, nesta família você é o primeiro filho, mas o papai teve outras namoradas, aonde o papai tem 4 filhos, então você tem 4 irmãozinhos, entendeu? Já trago para a consciência dela e já facilito, entende? Então, a questão é tomar consciência. Não adianta fazer um movimento aqui e, tipo, excluir amanhã ou daqui a pouco, tá? Tá, vamos lá, deixa eu ver mais alguém aqui. Rudimar, tu tá na dúvida? Deixa eu abrir teu microfone aqui, Rudimar. Eu acho que eu preciso que você dê um ok para mim. Isso. Tu tá na dúvida? Eu estou no 5º, no 6º. Tá. Você acreditava ser qual filho? O 4º. Tá, então fica de lado para mim. Isso. E só olha só para frente, tá? Então, o Rudimar acreditava ser o 4º filho. Nesse momento, eu vou colocar ele no campo do 4º filho. Então, nesse momento, o Rudimar no campo do 4º filho. Ó, perceba, movimentou para frente, tá? Mexe teu corpo, Rudimar. Isso. Chega um pouco mais próximo da câmera. Pode chegar que eu consigo te ver. Isso aí. Aí fica de lado. Pode ficar de lado. Agora, o Rudimar no campo do 5º filho. Ó, percebam. Mexe o corpo. É necessário mexer o corpo para a gente sair do campo, tá? Isso. Então, tá. Ele achava que era o 4º. A gente olhou o 4º, não é? A gente olhou o 5º, não é? Agora, se posiciona, Rudi. O Rudimar no campo do 6º filho. Percebam, ali já teve uma suspirada diferente. Ele já deu uma enchida de peito. E olha só. Percebam, não movimentou mais. Vocês conseguiram perceber que na hora que eu coloquei ele no lugar de 6º, ele deu uma inspirada profunda? Perceberam? Sim, não? Alguém percebeu? Não está aparecendo a tela dele. Passa para o lado, Marilise. Tá. Rudimar. Já passei. Vamos testar agora o 7º lugar. A gente sempre testa um depois, tá? Pode mexer teu corpo, Rudi. Isso. Agora vamos pôr o Rudi no campo do 7º filho. Rudi, qual campo tu se sentiu melhor? No 6º ou no 7º? Abre teu áudio, por gentileza. Deixa eu abrir teu áudio aqui. Então, ok. No 7º. No 7º? 7º. Ótimo. Tá, então vamos testar agora o 8º. Então, o Rudimar no campo do 8º filho. Ó, não é. Então, percebam. Por que no lugar do 6º filho, Rudi, beleza, então tu é o 7º, tá? Vejam, ele achava que era o 4º, ele é o 7º.
Mike, mas por que no lugar do sexto filho... Pode sentar, Rudy. Por que no lugar do sexto filho ele também ficou legal? Para quem acredita em reencarnação, o Rudy já era o sexto filho da mãe dele. Ou seja, a consciência do aborto de sexto filho seria já o Rudy, mas ele teve que passar por esse processo e aí vira agora como Rudy. Né? Se ele viesse como sexto, não seria Rudy, seria, sei lá, eu, Roberto. Não seria essa consciência de hoje, entende? Para quem não acredita em espiritismo, aí não tem explicação, né? Quem não acredita em encarnação, né? Mas quem acredita, o Rudy ali, por isso que ele ficou bem no sexto e ficou bem no sétimo, porque no sexto também já era ele, entende? Então ele também tem afinidade com aquele campo. Mas aí a gente pergunta para o Rudy agora e aí ele fala, não, os dois estavam bom, mas o sétimo estava melhor, né? Tinha mais força. Tá, deixa eu ver. Maicon, Oi. tu pode me ajudar para ver se eu sou a terceira ou a quarta? Posso? Eu sentei, mas eu não me senti segura. Tá, isso acontece, tá tudo bem. Tu acredita ser a qual até nesse momento? Até o momento eu acreditava ser a segunda. Tá, ok. Então, fica em pé, por gentileza, que eu possa te ver. E respira profundamente. E se coloca na postura de gelatina, ou seja, não espera nada, só recebe o campo. Nesse momento, no campo da terceira filha. Como é aí? É bom? Sim. É leve? Tu tem algum desconforto no teu corpo? No peito. Uhum. Tá, mexe o teu corpo e vamos olhar para o lugar da quarta filha. O lugar, nesse momento, Larissa, vai entrar no lugar... Nesse momento, você vai entrar no lugar do quarto filho, para a gente ver, tá? Tá. Sinta o campo. Percebam, por mais sutil que seja, existe uma instabilidade. Ela mexe um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Sai desse campo, Lari. Agora, novamente, no lugar do terceiro filho. Acho que esse é o meu lugar. Você vai saber onde é o teu lugar, entendeu? Então, a dinâmica a gente faz, mas você realmente reconhece o teu lugar. Então, é isso, Lari, é a terceira, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maico. Oi. Fala, Tereza. Você pode me ajudar? Posso? Tu acreditava ser a qual até hoje? Eu achava que eu era a segunda, porque minha mãe sempre falou que ela teve um aborto antes de mim. Tá. Então você achava ser a segunda devido a esse aborto já. Sim. Encarnada, você seria a primeira depois desse aborto. Sim. Tá, então. Tá. Então, vamos começar já do segundo, porque a gente já sabe que existe um que veio antes, né? Então, hoje você estaria no lugar de segundo. Então, pode olhar para frente. Vamos ver você no lugar da segunda filha, do segundo filho. Mexe teu corpo, por gentileza. Isso. Agora, lugar de quarta filha. Terceira filha, perdão. Terceira filha. Não. Mexe teu corpo. Lugar de quarto filho.
Mexe teu corpo agora, vamos ver o lugar de quinto filho. Mexe teu corpo, vamos ver segundo novamente. Tereza, me fala uma coisa. Esse primeiro filho, esse aborto da sua mãe foi com seu pai? Liga a câmera. Perdão, o fone. O fone. Cadê você? Oi. Foi com seu pai esse filho que ela relatou? Sim. Tá. Então volta lá. Agora no campo de sexto filho. Mexe o corpo. No campo de sétimo filho. No campo de oitavo filho. Como tá aí? Bem mais estável. Vamos testar o nono. Mexe o corpo. Mexe o corpo assim um pouco do campo. Isso. Agora vamos testar o lugar de nono filho. Mexe o corpo. Agora novamente o oitavo. Como você se sente aí? Bem mais estável. Ótimo. Então, sua mãe não teve 1, sua mãe teve 7. Gente. Tá? Você é a oitava filha, tá? Então, tá. Deixa eu passar aqui pro lado. Obrigada. Tem mais alguém que ficou na dúvida? Porque aqui estão todos sentados na câmera para mim. Carla? Carla? Sim? Deixa eu abrir o teu Eu, Maicon. Oi? Eu também. Eu também. Quem? Não tô vendo. Cláudia. Cláudia, tá. Cláudia, depois... Carla, depois eu olho, a gente vê o teu então. Cláudia, calma aí. Cláudia, tu acredita ser qual hoje? Que você levava para a vida, tipo, só tal? Minha mãe, meus pais sempre falaram que teve um filho antes de mim que nasceu, passou mais horas e faleceu. Certo, Mas de vivo somos 3 filhos. E você é qual? Terceira. Tá. E você não... Isso tu tá falando... Percebam. Olha só. Isso é uma exclusão, porque ela tem consciência do primeiro filho, porque a mãe sabe e a mãe contou. E ela falou que é a terceira, ela não é a terceira, ela é a quarta. Percebam? É assim que acontecem as exclusões. Normalmente é inconsciente, a gente não sabe, né? Mas no caso da nossa querida, que eu perdi você aqui da minha tela, meu amor, cadê você? Diz um oi aí. Cláudia. Cadê você, Cláudia? Aqui, achei a Cláudia. No caso da Cláudia, ela sabia e continua excluindo. Igual eu também. Eu sabia da minha segunda irmã, que foi a Fran, que veio 9 meses. E mesmo assim, perguntava, eu falava que eu era mais velho. Tá? Então, uma das coisas que vocês precisam ter na consciência é isso. Tomar consciência. Né? Então, a partir de agora, a Cláudia vai descobrir o seu lugar. E quando perguntarem, ela vai falar, eu sou a tal. A mãe já sabia de um primeiro filho que nasceu e morreu, e eu, através de uma dinâmica de uma constelação familiar, né, se for o caso, descobri que tinha mais tantos antes, entende? Vocês têm que... O que cria a realidade é modelo de linguagem, é aquilo que você fala que cria a tua realidade, tá? Cláudia, então, deixa eu achar você aqui, que você está escapando de mim. Achei que você está aqui.
Então, fica em pé. A gente vai começar o quarto filho, porque você não é terceira, a gente já tem consciência disso, né? Tu tem esse irmão que viveu poucas horas. Consegue ir um pouquinho mais afastado do celular para me ver um pouco mais distante? Isso. Então, nesse momento, no lugar de quarta filha. Como é aí? Meio balançado. Meio balançado? Tá. Agora, no lugar de quinto filho. E aí, como que tá? Mas balança um pouco, pelo que eu percebo, né? Balança. No lugar do sexto filho. Como que tá aí? Balança um pouquinho. Uhum. Agora no lugar do sétimo filho. Como que é no sétimo? Vai um pouquinho para trás. Uhum. Mexe o corpo um pouco. E vamos testar no oitavo filho. Como é aí? Aqui sim. Mexe o corpo um pouquinho. Vamos testar o nono filho, no lugar do nono. A gente sempre passa um para ter certeza, porque às vezes acontece aquilo que eu falei para vocês. É o lugar do nono. Como é aí, Cláudia? Aqui ficou melhor. Então agora a gente vai testar o décimo. Calma, vamos testar o Agora no lugar do décimo filho, então. Como tá aí? Balançou. Aí balança um pouco, né? Uhum. Qual lugar tu se sentiu melhor? Nono ou oitavo? No nono. Nono. Então, tu não é terceira, tu é nona. Tá? E assim, esses abortos, eles aconteciam muito. Hoje, devido aos processos de liberação que muita gente vem fazendo, já está sendo menos. Por exemplo, eu no meu caso, eu não vou ter mais replicação de aborto. Não vou ter, já tive, né? Tenho 4 filhos que foram abortos, então eu já repliquei o padrão da minha família, né? Mas daqui para frente, os meus filhos, se eu tiver que viverem, não replicarão esses abortos. Por quê? Porque eu olhei para a origem, tomei todos que vieram antes no coração, então não precisa mais compensar, entende? Mas antigamente era muito, muito, muito raro isso, de ter abortos, e assim, muitos abortos, tá? Tem mais alguém? Tem alguém aqui, deixa eu ver, cadê você? Carla, deixa eu abrir teu áudio. Dá um ok, Carla, no teu áudio, por gentileza. Ok. Qual que você... Eu sempre pergunto para as pessoas qual filho você acredita ser, por quê? Devido a essa dinâmica, né? Tipo, terceiro. Qual que você... Eu acredito ser a segunda. E aí, na dinâmica, como que deu? A segunda deu ruim, não sou a segunda. Então, não sei qual que eu sou. Tá, então fica de lado e a gente, já que você falou que a segunda deu ruim, a gente já vai direto para a terceira, tá? A Carla no lugar do terceiro filho. Quando eu falo filho, gente, eu falo como sinônimo de ser humano, tá? Não de masculino e feminino. Mexe teu corpo. A Carla no lugar de quarto filho.
Mexe o corpo. A Carla no lugar do 5º. Mexe o corpo. A Carla no lugar do 6º filho. Mexe teu corpo. Dá uns pulinhos. A Carla no lugar do 7º. É 7º agora, né? Me auxilia aí, é 7º, né? Não? Não, a gente tá no 7º, né? Tá. Sim. Não sou a 7ª também. Tá. A Carla no lugar do 8º filho. Como que tá aí? Eu acho que eu sou 8ª. Tá, agora vamos testar o 9º lugar, então. Carla no lugar do 9º filho. Tá me puxando mais para trás. Tá. Carla no lugar do 8º. Como que ficou aí? Bem. Bem. Sim. Um pequeno pulo de 2º para 8º, né? Vocês acham que isso muda a vida da pessoa? Né? Imagina. Ok, cara. Tem mais alguém que ficou na dúvida? Tá todo mundo bem. Que bom, que bom. Nesse momento, eu vou pedir para que todos fechem os seus olhos e a gente vai fazer mais uma dinâmica. Todos de olhos fechados nesse momento, você visualiza atrás de você papai e mamãe. Maicon, eu sou adotada, eu não conheço. Imagina uma energia masculina e uma energia feminina. Ok? Para aqueles que não estavam no seu lugar, você se visualiza tomando o seu lugar agora original, né? E você olha para trás, visualiza que naqueles lugares que estavam vazios, os seus irmãos estão se colocando ali. Aí você pode imaginar como sendo seres humanos, bebês, ou sei lá, outra idade, ou, se você tem a dificuldade, visualiza uma energia, né? Que ali, naquele lugar, vem um tubo de energia, no outro vem um tubo de energia, até que chega ao teu lugar onde você está lá. Aí você fala assim, queridos irmãos, eu vejo vocês. Devido a uma falta de conhecimento, vocês foram excluídos. Toda exclusão gera uma compensação. Vocês já foram compensações para manter o equilíbrio do nosso sistema. Mas agora que eu vejo, eu reconheço cada um de vocês. Neste momento, eu devolvo o lugar de cada um e também devolvo, junto com seus lugares, todos os seus conteúdos. E eu tomo o meu lugar de... E aí você fala teu lugar. Filha tal, filho tal. Neste momento, eu fico com o que é meu e deixo vocês com o que é de vocês. Aí você olha para o papai e para a mamãe e fala, papai, mamãe, né? Pai, mãe, como você chama. Esses são meus irmãos que vieram antes. Vocês, muito provavelmente, não tinham consciência disso. Eu também não sabia. Mas agora eu vejo. Ver é ser livre. Neste momento, eu tomo todos os meus queridos irmãos em meu coração e tomo o meu lugar original nessa família, neste sistema e nesta personalidade de... E fala teu nome completo. Ainda de olhos fechados, você fala assim, queridos irmãos, todo e qualquer laço, cordão, vínculo ou nó, contratos, pactos, chips, implantes e artefatos, cordões energéticos de qualquer tipo de relacionamentos que existam entre nós, que nos trave e nos limita, que não esteja a serviço da vida, da paz e do amor,
em todas as nossas consciências, em todos os nossos corpos, nesta vida, vidas passadas, simultâneas e paralelas, em qualquer período de tempo, localização e dimensão, que não esteja a serviço da vida, da paz e do amor, e que nos trave e nos limita, neste momento eu corto, eu cesso, eu rompo, desato e desfaço. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Destrói, descria, destrói, descria, destrói, descria. Eu fico com aquilo que é, no aqui e no agora. Eu me liberto e liberto cada um de vocês. Respira profundamente e pode abrir seus olhos. É normal sentir coisas no corpo, arrepios, talvez choro, bocejo, tá? O método que nós trabalhamos, ele é uma união de vários conhecimentos e ciência, né? A constelação, ela é uma ciência, então nós trabalhamos com as constelações de base originais de Bert Hellinger, nós trabalhamos com a constelação multidimensional e também nós trabalhamos com a física quântica. Então, me perguntaram ontem, Maico, quando você falou, né, vidas simultâneas e paralelas, o que você quis dizer? Eu vou tentar ser bem sucinto e bem objetivo. Para muitos não vai fazer sentido e tá tudo bem. Como para muitos, vidas passadas também não faz sentido, então isso que eu vou falar é mais loucura ainda, tá? Mas em algum momento, isso vai fazer sentido para você, vai dizer, aquele maluco tava certo, tá? Mas tudo chega na hora certa. Não existe vidas passadas. Como assim? Você acabou de falar de vidas passadas? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, para você que acredita na doutrina espírita, aonde estão os espíritos, né? Por exemplo, uma pessoa desencarna aqui agora e ela é uma pessoa muito apegada na matéria, onde que ela fica? Fica na Terra ainda achando que está viva. Ou seja, percebam, aqui nós já temos 2 dimensões acontecendo, né? Qual dimensão? A dimensão do Maico Andrei e a dimensão da galera que está aqui, que vocês não estão vendo, que vibram em outra frequência que alguns olhos humanos não conseguem perceber. Quem é que tem isso, que tem a mediunidade de ver, já consegue ver esses seres, tá? Muitos ainda não têm. Então, percebam, aí você já consegue perceber que existe 2 planos no mesmo lugar, na Terra. Tá? Que é o quê? Que é onde está o Maico Andrei que vocês estão enxergando e é onde está outra galera que vocês não enxergam. Alguns enxergam, né? Mas nós temos diversas consciências vivendo em mundos e universos paralelos ao mesmo tempo. Então, neste momento, eu estou o Maico Andrei vivendo, né, sendo o Maico Andrei, dando essa aula para vocês, mas em outra vida não estou fazendo isso. Estou vivendo outra dinâmica, com outro nome, enfim, mas é uma consciência minha também. E todas essas nossas consciências que estão vivendo ao mesmo tempo, em várias dimensões, espaço de tempo e localização, nos afetam e nós afetamos eles. Então, qual que é a grande sacada? Tomar consciência disso tudo e falar, cara, eu vou dar um pau danado para deixar todo mundo com a consciência que esteja a serviço da vida, da paz e do amor, né? Quem aqui acredita em vidas passadas, com certeza já acessou a vida que foi bruxa, que foi mago, que isso, aquele outro. Tá acontecendo, entendeu? Então, tipo, tem gente fazendo coisa que não é tão legal numa outra dimensão, que é você. Vou parar por aqui porque é muito complexo, né? Quem entrar na mentoria, a gente aprofunda um pouco mais essa loucura. A Elaine Orives fala de uma forma diferente, ela fala os teus diversos eus, né? Então, tipo, quem acompanha ela, dá uma olhada nesse assunto, que ela traz de uma maneira diferente, mas que talvez para você seja um pouco mais fácil de entender.
Quem não acompanha, sugiro acompanhar, porque também é uma maneira diferente de trazer o mesmo conhecimento. Então, por isso que nós fazemos esses movimentos, né? O nosso trabalho ele é multidimensional e quântico, ou seja, pode acontecer de a mãe de vocês já ter ligado para vocês, já ter mandado mensagem, ou amanhã no almoço, do nada ela falar de aborto. Por quê? Porque esse é um trabalho fenomenológico, ou seja, fenômenos acontecem, né? Por isso que o nome é fenomenológico. Então, a partir do momento que vocês mexeram hoje no campo, voltaram para o lugar de vocês, tomaram no coração e viram esses irmãos excluídos, todo o campo mexe, né? Então, tipo, mexe na mãe de vocês, mexe no pai de vocês, porque acontece. Eles não estavam aqui, mas a gente trouxe a consciência deles nesse movimento para dar mais consciência que existiam esses abortos, né? E aí, cara, muita coisa acontece, tipo, e aparece foto que vocês não sabiam, aparece um monte de coisa que até então não existia, né? E esse é isso que a constelação faz. A constelação, ela te mostra algo oculto, né? E aí o que te liberta não é a constelação, o que te cura não é a constelação, a mágica não é a constelação. O que te liberta é o conhecimento. Cristo já falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que te liberta... Sabem qual que é a pior doença da humanidade? Não é AIDS, não é Covid, não é nenhum tipo de doença que vocês conhecem. A pior doença da humanidade é a ignorância. Essa é a pior doença da humanidade, né? Então, o que liberta o ser humano de uma vida para uma vida mais bonita, mais plena, mais abundante, mais próspera é o conhecimento, né? Então, a constelação, ela simplesmente vem e abre um campo aonde você vem falar que o teu problema é dinheiro, e aí quando você abre o campo, você acaba vendo que, cara, tem nada a ver com o dinheiro. O BO tá lá na 7ª geração, aonde alguém por algum motivo excluiu o dinheiro, sabe? Tipo, leu num livro que rico não vai pro céu. E aí falou: não, eu quero ir pro céu, eu não posso ser rico. E ali naquele momento ele excluiu o dinheiro, e você, por um amor cego, vem replicando esse padrão, né? A mente humana tem 6 necessidades básicas, que é certeza, variedade, significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. E existe mais 3 necessidades espirituais, que é experimentação, observação e lealdade. Então, por lealdade, que nós chamamos de amor cego, nós olhamos para os nossos e replicamos, entende? Então, tipo, tudo que você vive hoje não é culpa tua, né? Não é culpa tua. 98% não é teu. Maico, de quem que é? Cara, quando você chegou aqui, você recebeu uma consciência individual, uma consciência familiar e uma consciência coletiva. Um sistema individual, um sistema familiar e um sistema coletivo. Histórias individuais, histórias familiares e histórias coletivas. Tudo isso está atrás de ti. Por exemplo, na consciência, história e sistema individual. O que seria isso, Maico? Se você acredita em vidas passadas, as tuas vidinhas passadas, né? Elas te afetam hoje. Se tu não acredita, teus ancestrais, né, que vieram antes, eles são suas vidas passadas. Aí tua consciência familiar, sistema familiar, história familiar. Quem? Seus familiares, né? Eles viveram histórias, viveram os enredos dele, e você também tem tudo isso aqui atrás. E o coletivo é o quê? É o que Jung fala do inconsciente coletivo. Nós nascemos num planeta que é o planeta Terra. Eu, por exemplo, nasci em Lages, Santa Catarina. Alguns aqui, cada um nasceu numa cidade, ou seja, existe um sistema em Lages, né? Tem um jeitão de falar, tem uma cultura de comer churrasco, de tomar chimarrão, né? Você vai lá para Fortaleza, os caras nem sabem o que é chimarrão, de repente, entendeu? Por quê? Então, tudo isso te influencia. E aí, qual que é a grande prova para a gente já finalizar? Olha como o Covid mudou o mundo, entende? E por que que muitas pessoas nesse momento estão extremamente apavoradas? Porque em outras existências eles já viveram algo relacionado ao contexto de pandemia. Então, por isso que eles ficam tão assustados, né? Talvez muitos desses, por esse motivo, desencarnaram. Então, eles acessam essa memória dessa consciência individual dele e se apavora aqui. Então, resumindo,
98% não é de vocês. Vem daqui de trás, entende? Então, o papel da constelação é olhar para tudo isso e começar a liberar, né? Eu sempre falo que somos cebolas. Você vai descascando a cebola até chegar no teu núcleo mais profundo, que é o que muitos chamam de eu sou, que o meu mestre Hélio Couto chama de centelha divina, né? O meu mestre Hilário chama de núcleo mais profundo. Resumindo, amor, né? Tudo e todos, no fundo, na sua essência, são amor, né? Existe até a frase que Deus é amor, né? Então, tudo, a vibração mais potente de criação é o amor. E aí é isso, meu povo. Feliz por vocês voltarem para o lugar de vocês. Tenho certeza absoluta e garanto para vocês, pode vir me chamar no Insta se não acontecer isso, a vida de vocês vai mudar daqui para frente, porque esse é um movimento... Oi! Nessa visualização aí, nesse último exercício, aí eu visualizei os meus irmãos e no exercício aqui eu fiquei no 6º lugar. Ficou bem definido para mim que era o 6º, que eu estaria no 6º. Só que na visualização eu estava no 5º. Aí que acabou a visualização, que eu olhei e falei, gente, mas eu estou no 5º lugar. Tá, não, teu lugar é o 6º. O teu corpo nunca vai te mentir. O teu corpo não vai te mentir, tá? Então, tipo, por algum motivo nessa visualização você esqueceu de alguém. E talvez tenha sido você, né? Se tu é a 6ª. Então, uma coisa que eu falo muito nas aulas é, cara, tudo começa com a gente, né? Então, um processo que a gente trabalha muito é o quê? É a aceitação. Estamos em 46, 26 está com a câmera fechada. Por quê? Dentro do inconsciente delas, elas não querem ser vistas. Por quê? Sei lá eu. Tem algo aqui dentro que tipo, o lugar, tô feia, tô cabelo isso, minha roupa aquilo, mas inconscientemente, percebam, tem medo de ser vista, né? Não quer ser vista no mundo. Entende? Então, tipo, se você se encontrou como 6ª e na visualização você visualizou 5, pode que você estava sistemicamente olhando para os 5, isso é ótimo daí, né? Então você já estava sistêmica. O que é o sistêmico? O sistêmico, por exemplo, agora o Michael está sentado, né? Sistêmico seria o seguinte, seria eu sair daqui e eu olhar o que está acontecendo eu sentado. Tipo, ó, eu estou sentado aqui, mas eu estou sistêmico, estou olhando, estou vendo aqui, eu estou aqui, entendeu? Isso é uma visão sistêmica. Que é o que Jung fala, tipo, aonde se cria o problema, não se resolve o problema. Por quê? Porque você está dentro do problema. Quando você sai, nossa senhora, como que eu vivi esse relacionamento? Meu Deus do céu, como que eu fiquei 10 anos nessa empresa, entende? Então, tipo, talvez você estava sistêmica já, né? Como? Olhando para os 5 no eu, sendo você mesmo. Então, você não se visualiza. Mas eu tava vendo 4 mesmo. Ah, tá. Então, eu tava no 5º. Entendeu? Então, pode... Eu estava no 5º. De repente, no próximo momento, você pode tentar fazer esse teste. Só não tentem sozinho, porque não tem um campo, né? A gente cria uma egrégora, cria um campo de proteção aqui, mas o teu corpo não... Eu sei que eu sou gêmea, evanescente. Ah, então eu ia falar isso, mas aí, enfim. Então, mas tu veio primeiro ou veio depois? Como? Tu é gêmea, né? Sim. Mas assim, não foi... foi descoberto sistemicamente que eu sou gêmea. Não foi nada fisicamente comprovado assim. Fisicamente, não. Não, então... É que o que acontece? Os gêmeos, eles compartilham a mesma alma, não sei se vocês sabiam. Gêmeos compartilham a mesma alma, tá? Então provavelmente foi por isso. Tá? Mas é legal. Isso, tá? Obrigada. De nada. E é isso. Gratidão. Maicon. Oi. Fala, Lari. Posso falar? É bem rápido. Pode. Então, no exercício eu vi que eu ocupei o meu lugar de terceira filha, mas você comentou na dinâmica com um moço, acho que é Rudy o nome dele, que ele era a encarnação do outro irmão dele. Então, eu sou a encarnação desse meu segundo irmão, que eu sei que é um menino que meu pai falou que
para mim que era o menino que eu perguntei depois da constelação. Então eu sou a reencarnação desse menino? Não sei. É porque você falou para ele com firmeza que sim, daí por isso que eu fiquei com a Isso. memória presa nisso. Falei para ele. Daí eu trouxe isso para mim também, mas tá bom, grata. Ali era a história dele, era o campo dele, e eu senti liberdade de falar isso. Normalmente eu já nem falo, sabe? Eu deixo passar batido, mas eu sigo o campo, sabe? Eu falo o que o campo me traz, né? Então, por exemplo, eu sei que talvez tem gente aqui que não acredite nisso, mas eu não posso ir contra o campo, né? O campo é sábio, ele sabe o que tem que ser falado. Então, tipo, por exemplo, a gente fez um workshop no domingo agora, e aí tinha uma mulher lá que ela era dirigente de um centro espírita kardecista. E aí a gente foi conversando, tal, e aí ela falou assim, tá, e se acontecer de alguém incorporar aqui? Eu falei, não vai. E ela, mas se acontecer? Eu falei, não vai. Falei, não vai de jeito nenhum, porque nós temos uma egrégora muito forte e não tem como isso acontecer. E falei com firmeza. Aí tá, a gente começou a constelação e ela é uma médium dessas que vê, escuta e quase tudo, né? E ela disse assim, mas a constelação, ela tem um cunho com a espiritualidade, né? Eu falei, sim, tem gente que não fala por medo, tá? Mas a constelação, sim, trabalha com a espiritualidade, não trabalha com religião, não tem nada de religião nas constelações, mas tem espiritualidade. Daí ela falou bem assim, porque tá cheio de gente aqui. Eu falei, sim, tem a minha egrégora, tem a egrégora do Calil e tem a nossa egrégora. Eu falei, tipo, por exemplo, eu fiquei 1 ano me desenvolvendo na Umbanda e hoje eu entendo que é o quê? Que é para esse povo fazer a segurança do meu trabalho, entendeu? Então, tipo, tem muita gente com a gente. E naquele momento ela viu, então por isso que eu falei com certeza pro Rude, da mesma maneira que eu falei com certeza para ela que tipo, não tem como isso acontecer. Por quê? Porque o campo ele conversa com a gente. Ele conversa com todos vocês, só que vocês são danados. Ele fala assim: "Tira a roupa do varal que vai chover". Você olha assim: "Vai nada, tá um solzão". Aí chove, molha a roupa. Por quê? Porque vocês não escutam o que vocês chamam de intuição. Mas isso é o campo, tá, gente? O campo, ele conversa com todos. A supraconsciência, ela tá aí. Quem tem mais sensibilidade, escuta mais. Mas nem sempre faz o que tá escutando, entendeu? Entende? Então, tipo assim, o campo tá aí. E quando mais sutil você vai ficando, mais informação ele traz de forma direta, né? Então, eu até falei pro Calil, Calil, você toca o grupo aberto, porque, tipo, tem muitos momentos que eu não consigo humanizar o que vem, entende? Vem um bloco de informação, eu só passo. E aí, para muitos, eles me chamam de forma carinhosa de seu grosso, seu ogro. Não é. É que, tipo, eu não tenho tempo de ficar humanizando aquilo, falar, ai, meu querido, mas sabe, não sei o que lá, e você talvez seja. Não, cara, ponto final, é isso aqui, entende? Porque vem muito rápido e eu passo muito rápido. Eu não consigo ficar mentalizando o negócio e deixar bonito o que vem. Vem, eu falo. Então, no caso do Rude, sim, ele era o irmão dele, entende? No teu caso, não sei, porque eu não estava ali naquele movimento contigo, tá? Isso. Aí, quando a gente faz os cortes, o que acontece? Acontece de irmãos obsediarem os próprios irmãos, devido exatamente a essas exclusões, entende? Então, quando a gente faz esses cortes, a gente já faz com esse intuito de, tipo, deixar cada um no seu lugar e também, se tiver qualquer outro tipo de relação que não seja positiva, a gente já corta, né? Tipo, na quarta-feira, quem tava, viu que o campo que representava nós tava assim, de olho fechado, não queria escutar. Quando a gente fez os cortes, né? Aqueles cortes, o campo já melhorou, ficou normal, olhando bonitinho, né? Então, é isso, meu povo. Eu falo bastante, tá? Tentei não falar tanto, mas gratidão a todas e a todos, né? Sexta-feira, vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, estão aqui, né? Esse é um primeiro passo, mas eu garanto que vai valer todas as cervejas que vocês não tomaram, todos os vinhos que vocês tomaram e qualquer coisa que vocês não assistiram, tá? Porque esse primeiro movimento de voltar para o seu lugar
é essencial. Tá? E que bom, né? Só está aqui quem é merecedor. Quarta-feira tínhamos o dobro, né? Então, e tudo isso. Tudo na vida é necessidade e merecimento. Então, se estão aqui é porque vocês, nesse momento, merecem estar no lugar de vocês e ver a vida de vocês de uma nova perspectiva agora. Muita coisa vai mudar, tá bom? Beijo. Amo vocês, por mais que vocês não entendam, mas um dia vocês vão entender. E trago todos vocês no meu coração, tá bom? Beijão. Tchau.